Bem-vindos ao canal Tudo Novelas. Eu sou a Tatiane e no resumo de hoje, o Marco Antônio até que tentou esquecer a Juliana ao trazer Rosana para morar consigo em São Paulo. Porém, com o tempo e a convivência, ele acabou se dando conta de que o sentimento por Rosana não era como ele pensava. E acaba se dando conta que o seu grande amor, na verdade, continua sendo a Juliana. E sem pensar duas vezes, Marco Antônio acaba se declarando para a italiana, que fica sem reação. Mas antes da gente continuar, já me deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nada do que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Terra Nostra. E já me conta, o que você faria no lugar da Juliana ao ver o seu ex-marido se declarando para você? Bem, na minha opinião, é uma situação muito complicada, principalmente para a Juliana, que de certa forma achava que o Marco Antônio estava seguindo a sua vida bem, ao lado de Rosana. Então, na cabeça da Juliana, nunca que o Marco Antônio ainda nutria algum sentimento por ela. E tudo acontece quando o Marco Antônio dá uma carona de charrete para Juliana e Aninha. Ela não se sente confortável com a situação, o encara e fala que Marco Antônio não devia ter ido pegar elas. Porém, esperto, Marco Antônio dá uma desculpa ao dizer: "Eu queria ver a minha filha, Juliana." A italiana o encara meio desconfiada e fala que vai com a criança até a casa de Paola e que depois as duas pegam um bonde. E decidido, Marco Antônio diz: "Mas hoje eu vou te deixar na frente daquela pensão." Rapidamente, Juliana nega e Marco Antônio quer saber por que não pode deixá-las na frente da pensão. E temendo arrumar uma briga com o marido, Juliana diz que não quer que Mateus veja os dois chegando juntos. Porém, insistindo, Marco Antônio fala: "Eu vou estar chegando junto com você e com a nossa filha, Juliana." E conhecendo Mateus, Juliana garante que ele não vai entender a situação daquela maneira. Marco Antônio abaixa a sua cabeça e pergunta: "Vocês ainda estão dormindo juntos?" Juliana fica sem entender a pergunta, pensa e responde: "No, nós estamos brigados." Marco Antônio a encara e quer saber o porquê os dois estão brigados. E triste, Juliana responde que no momento não está mais reconhecendo Mateus. Ainda a encarando, Marco Antônio pergunta: "Será que você um dia conheceu seu Mateus, Juliana?" Com um olhar perdido, ela admite que não sabe. E tentando descobrir como realmente as coisas estão entre os dois, Marco Antônio questiona se Juliana não quer mais viver junto do italiano. E sincera, ela responde: "E eu não sei, mas eu não quero chegar lá com você, Marco Antônio." Mesmo contrariado, ele concorda e diz saber que Mateus morre de ciúmes dele. Juliana concorda e ele continua a falar: "Justo de mim, que continuo sendo o seu marido. Ele me rouba você e ainda tem ciúmes de mim." Juliana o encara e garante dizer que não quer mais saber desse assunto. Marco Antônio concorda e fala que então vai deixar as duas perto da pensão. Juliana agradece e Marco Antônio diz: "Eu gostaria que você soubesse que, apesar de tudo, eu ainda amo você." Juliana, nessa hora, o encara sem graça, sem saber o que falar, e pede: "Me deixa perto da pensão." Marco Antônio a encara e, vendo que Juliana não vai dizer mais nada, também fica calado. E
E assim como Juliana imaginava, Mateus estava a esperando chegar sentado na frente da pensão. Assim que a vê chegando, rapidamente o italiano se levanta, pega sua bolsa e pergunta: "Como foi o teu trabalho hoje?" Juliana sorri e diz que foi bem. E então os três entram na pensão. E aí me conta o que vocês acharam aí primeiramente do Marco Antônio se declarando para a Juliana. Vocês imaginavam que ele ainda nutria esse sentimento tão grande por ela? E por que vocês acham que o Marco Antônio tá ali tentando meio que de certa forma fazer a Juliana entender que ele ama ela, sendo que ele tá com a Rosana? Será que o Marco Antônio não percebe que assim ele pode estar magoando a Rosana também? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. E também me fala, se fosse você no lugar da Juliana, o que você faria? Voltaria para o Marco Antônio ou não? Enfim, na minha opinião, a situação se complica cada vez mais, né? Porque a Juliana e o Mateus também estão brigados por causa da aproximação que ele está tendo com a Rosana. Mesmo ele ali não sentindo nada por ela, o Mateus se aproximou dela por causa do filho. E o Marco Antônio tá usando da mesma desculpa, só que agora com a diferença de que ele realmente se declarou para Juliana, coisa que ela não estava realmente esperando. Então, assim, que situação complicada. Eu acho que eu pediria um tempo, né? Falaria para ele: ok, Marco Antônio, você tá se declarando para mim. Eu, mesmo brigada com o Mateus, tenho sentimentos por ele, não sei o que eu posso estar sentindo por você nesse momento, então vamos nos afastar, vamos ficar um tempo separados para a gente ver realmente o que está acontecendo, se a minha situação com o Mateus se resolve, se não se resolve, você também se resolve com a Rosana, enfim, gente, tem que conversar, deixar as coisas às claras e não ficar nesse climão que tá aí, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, conta o que você faria, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje, super beijo, até a próxima. Tchau!